Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da TV OACM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é tecnologia. E nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre um tema da Masterclass que está acontecendo essa semana, que é a Masterclass Oracle Hack. Então, a gente está fazendo uma Masterclass do Oracle Real Application Clusters, que é um cluster de banco de dados. É um tema muito utilizado dentro de grandes empresas, ambientes produtivos. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando aí um pouquinho sobre quais os requisitos para dominar o Oracle Hack. Eu vejo que algumas pessoas muitas vezes querem pular algumas etapas, precisam dominar o Oracle Hack, mas não sabem as etapas necessárias. E eu vou estar falando aqui nesse vídeo quais são os requisitos para você conseguir realmente dominar, estar à frente de um projeto de Oracle Hack e dominar de fato essa tecnologia da Oracle, beleza? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite o sininho para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Lembrando que as aulas da Masterclass Oracle Hack ainda estão disponíveis. Clica no link abaixo, faça o seu cadastro para você receber o replay das 3 aulas lá no seu e-mail, beleza? Vamos lá, pessoal. Quais são os requisitos para você dominar o Oracle Hack, tá? Existem alguns conceitos importantes para a gente poder deixar muito claro aqui para vocês, que é, o Oracle ele pode ser um single instance, que é você instalar o banco de dados ele numa versão sem cluster, tá? Uma versão simples, você vai ter um servidor de banco de dados e lá você vai poder ter uma instância, um database e pode acessar aquele servidor de banco de dados. O Oracle Hack, eu até falei isso no podcast anterior, ele é utilizado para o conceito de alta disponibilidade. Então, você tem um cluster de banco de dados. Ao invés de ter um servidor, você pode ter 2 ou mais. Então, você pode ter um hack de 2 nós, de 3 nós, de 5 nós, tá? Então, é um ambiente, de fato, onde você tem esses conceitos de alta disponibilidade, onde você vai ter uma prevenção aí para falhas. Ah, uma máquina desligou, teve um erro de hardware. Cara, o outro nó pode assumir, tá? Então, esse é um dos principais conceitos do hack. O que a gente precisa entender? Se a gente não domina o cenário mais simples, que é o single instance e um servidor, vai ser muito difícil você conseguir dominar um cluster com diversos servidores. Então é muito importante, cara, que você tenha esse conceito. Para você dominar o Oracle Hack, é muito importante que você domine muito bem um ambiente single instance. Se você não consegue gerenciar uma instância Oracle, quanto mais 3, 4, 5, 10 instâncias, apontando para o mesmo banco de dados, tá? Então, muito cuidado que muitos conceitos, eles ficam com um nível de complexidade até um pouco maior com o Oracle Hack. Então, se você tem uma undo no ambiente single instance, no Oracle Hack, você pode ter 2, 3, 4, 5. Se você tem uma table-space temporária, você pode ter várias. Se você tem alguns grupos de redo, você vai ter grupos de redo para cada thread. Se você tem uma instância lá, você tem outra. Se você tem uma SGA, você vai ter várias SGAs. Se você altera um parâmetro de memória, você vai ter que alterar em vários servidores. Então, existe todo um conceito para que você consiga utilizar o Oracle Hack. E se você não souber gerenciar o cenário mais simples, quanto mais os cenários mais complexos, tá? Então, o Oracle Hack normalmente é um tema para quem já está no nível pleno, para sênior. Um cara que já domina, um cara que não é júnior. Se você está no nível muito iniciante, você pode ficar muito perdido com o Oracle Hack. E aí chegam algumas perguntas para mim, que é o seguinte, Guilherme, mas eu estou trabalhando aqui já num ambiente que tem Oracle Hack e eu preciso aplicar um patch na semana que vem, eu nunca fiz isso. Eu vou ter que verificar todos os requisitos, vou ter que verificar todo o treinamento para depois só conseguir verificar a parte de hack. É a mesma coisa de eu falar com você que vai ter um torneio de luta, um torneio de boxe, só que é a sua primeira luta. Será que você precisa treinar antes bem? Será que você consegue entrar no ringue direto no meio do torneio sem se preparar? Você tem que se preparar para poder trabalhar com o Oracle Hack. Você tem que entender, cara, toda a preparação, os pré-requisitos, os conceitos mais simples. Então, você chegar num cenário muito mais complexo, que pode ser um nível de competição, cara, pode ser algo muito arriscado. E qual que é essa analogia que eu estou fazendo aqui para vocês, pessoal? O DBA Júnior, normalmente, ele fica aqui só na parte do treino. Ele só atua em ambientes não produtivos, ambiente de desenvolvimento, de homologação. Agora, o cara que é sênior, normalmente, ele está atuando dentro de um ambiente produtivo, que é um ambiente que é para valer, é um ambiente que não pode parar, é um ambiente que você tem que vencer.
Então, você precisa ter realmente essa preparação para você conseguir dominar o Oracle Hack. E dentro desses aspectos da arquitetura do single instance para hack, ainda existem vários conceitos. Se você não domina a performance no ambiente single instance, quanto mais em hack. Se você não consegue recuperar um backup RMAN, quanto mais em hack. Se você não domina a arquitetura multi-tenant em single instance, quanto mais em hack. Então, muito cuidado, porque realmente o nível de complexidade aumenta um pouco. Não é nada de outro mundo, tá? É algo que você pode aprender. Tudo que a gente não sabe, que não domina, pode parecer muito difícil, mas não é. Mas você precisa entender o que eu preciso saber antes de aprender isso aqui. E essa é exatamente a diferença, pessoal, de um material gratuito para um material pago. O material gratuito normalmente está todo desorganizado na internet. Agora, quando você entra dentro do material pago de um programa como o da DBOSM, você tem toda a sequência correta antes de você chegar em hack. O que eu recomendo para você estudar antes de você estudar hack? Pelo menos a base da certificação da ACP. Administração, SQL, arquitetura multitenant, backup e recovery, deploy patch upgrades, new features 19c e performance. Se você não tem esses conceitos desses 7 treinamentos da certificação da ACP, cara, pode ser que você fique um pouco perdido quando o assunto é Oracle Hack. Então é importante, cara, você fortalecer a sua base. E é legal, a mesma coisa de a gente querer solar na guitarra, sendo que eu não estou sabendo nem fazer os acordes básicos. Não adianta a gente querer pular essas etapas. Então os requisitos para você dominar o Oracle Hack é focar nos fundamentos. Você domina bem os fundamentos sobre banco de dados, sobre administração de banco de dados? Você entende a arquitetura do Oracle? Porque você entender a arquitetura do Oracle no formato de cluster, vai ter vários serviços a mais, vai ter vários eventos a mais que podem acontecer e que você pode ficar mais perdido ainda. Tá? Então, muito cuidado com essa questão dos requisitos aí para você dominar o Oracle Hack. É importante, cara, que você tenha uma base sólida. É importante que você fortaleça os seus conhecimentos. É importante que você sempre realmente consiga não querer pular as etapas. Entenda onde você está agora. E hoje nós temos programas que exatamente a gente faz isso. E muitas vezes a gente não vende o nosso programa de hack isoladamente por conta disso. Muitas pessoas faltam os conceitos. Vejo vários profissionais sêniores que procuram a gente falando assim, pô, Guilherme, eu trabalho com banco de dados, eu sou sênior, mas eu não sei o que eu faço. Eu não consigo entender o Oracle, eu tenho muita dificuldade. Cara, é a falta da base, dos fundamentos, dos conceitos. Que quando você está com isso muito bem ajustado, cara, você vai de fato dominar. Tá? Então, a minha recomendação seria realmente entender essa base do ACP para depois você partir para hack. Aí você vai ter um conhecimento, uma base muito mais sólida para você começar a participar de um projeto, administrar um banco de dados que ele tenha conceitos de cloud, tá? Esse conceito de cluster, na verdade, que inclusive pode ser utilizado na cloud também. Por exemplo, o Oracle Hack ele é muito utilizado no Exadata, tá? Ele é um requisito ali do Exadata. As boas práticas do Exadata pedem para você utilizar o Oracle Hack. Então, é uma ferramenta que ela é incrível, altamente recomendada para ambientes produtivos. Dentro da Oracle Cloud, ele é suportado também. Os mesmos conceitos, vale a pena você, inclusive, utilizar o Oracle Hack dentro do ambiente de cloud, tá? Porque lá você vai ter conceitos importantes ali para poder manter esses aspectos de alta disponibilidade. Beleza? Então é isso. Se você não está participando da nossa Masterclass de Hack, clica aqui no link abaixo, faça o seu cadastro, porque lá realmente você vai conseguir ter toda a base necessária para entender os conceitos de hack e pensar, quem sabe, tirar uma certificação e dominar esse passo na sua carreira. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOSM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!